De acordo com o DSM-5, que é o manual de diagnóstico mais utilizado na psicologia e na psiquiatria, que descreve a ansiedade como uma preocupação excessiva e de difícil controle, que persiste por um período prolongado e interfere de forma significativa na vida da pessoa. Ela vem acompanhada de sintomas físicos e emocionais, uma tensão muscular, irritabilidade, dificuldade de concentração. O sono também fica prejudicado, tem uma inquietação e aquela sensação de que pode acontecer algo ruim ou que está prestes a acontecer. A ansiedade não é frescura, não é falta de fé. É uma resposta do sistema nervoso que em algum momento ficou desregulado. Mas o que se pode acrescentar a essa descrição é que a ansiedade tem uma história e ela não surgiu do nada. Ela tem raízes em experiências antigas, em vínculos que foram marcantes em situações onde a criança aprendeu que o mundo não era um lugar seguro. Freud já dizia que a ansiedade é um sinal de alarme do psiquismo, uma visão de que algo ameaçador está se aproximando, mesmo quando, do lado de fora, não tem nenhum perigo real. E aí é justamente isso que acontece dentro de um relacionamento. Quando a ansiedade ela entra num relacionamento, ela não chega anunciando o seu nome, tá? Ela chega disfarçada, ela chega como um ciúmes excessivo, aquela necessidade de querer saber onde é que o parceiro está, com quem, o que está fazendo. Não porque existe uma ameaça real, mas porque o psiquismo ansioso não consegue tolerar a incerteza. Ela chega como uma hipervigilância à pessoa que monitora cada mudança de tom do parceiro, cada silêncio, se é um pouco mais longo, mais curto, cada resposta, tudo é monitorado. E com isso, ela já vai construindo uma catástrofe na cabeça, antes de perguntar para o parceiro o que está acontecendo. Ele chega então como meditação, o parceiro tenta temer o conflito, evita qualquer conversa difícil. Às vezes acaba engolindo, guardando e um dia explode ou simplesmente vai se distanciando até que o relacionamento perde a intimidade que um dia teve. O DSM-5 aponta que pessoas com transtornos de ansiedade frequentemente apresentam dificuldades de tolerar situações de incerteza e ambiguidade. Um relacionamento conjugal é, por natureza, um espaço cheio de incertezas. Você não tem garantia total de nada. Se vai ser amada, se vai ser escolhida ou se vai continuar sendo vista. Para quem tem ansiedade, essa incerteza pode ser insuportável. E aí a pessoa faz de tudo para controlar, seja controlando o parceiro, seja se isolando, seja tentando se antecipar por conta do pior. E aqui a gente precisa falar de algo muito importante. O Winnicott fala muito sobre a importância de se ter um ambiente suficientemente bom nos primeiros anos de vida, um ambiente onde a criança pode existir sem precisar ficar o tempo todo em alerta. Quando esse ambiente falha, quando esse ambiente ele se torna imprevisível, o amor vem misturado com uma rejeição. E aí a gente precisa entender o ponto-chave de tudo isso. O Winnicott fala muito sobre um ambiente suficientemente bom na primeira infância. A importância disso vai muito além dos cuidados que a criança recebe. É tão importante porque a criança, ela precisa existir sem precisar ficar o tempo todo em alerta. Quando esse ambiente falha de forma repetida, quando o cuidado ele acaba sendo imprevisível, quando o amor vem misturado com rejeição, essa criança aprende que precisa se comportar de um determinado jeito para ser aceita. O psiquismo dela, então, aprende a funcionar no modo ansioso. E esse aprendizado não some na vida adulta, ele migra para os relacionamentos íntimos. Então, a pessoa que cresceu com uma figura de apego imprevisível tende a se tornar um parceiro hipervigilante, aquele que fica testando o amor o tempo todo, que interpreta distância como abandono. Então, agora é importante a gente entender uma possível causa de tudo isso. E a Winnicott falava muito sobre a importância de um ambiente suficientemente bom, um ambiente onde
essa criança nos primeiros anos de vida pudesse existir sem precisar ficar o tempo todo em alerta. Quando esse ambiente falha de forma repetida, quando o cuidado ele acaba sendo muito imprevisível ou o amor vem misturado com rejeição, essa criança aprende que precisa se comportar de um determinado jeito para se sentir aceita. Então, o psiquismo dela aprende a funcionar de um modo ansioso. E esse aprendizado, ele não some conforme a gente vai crescendo, ele vai migrando para outras áreas e para os relacionamentos íntimos. Então, a pessoa que cresceu com uma figura de apego imprevisível tende a se tornar o parceiro hipervigilante. Aquele que fica testando o amor o tempo todo, que interpreta a distância como abandono, que precisa constantemente ser reassegurada do seu amor. A pessoa que aprendeu que se expor é perigoso tende a se tornar o parceiro evitativo, aquele que some quando as coisas ficam intensas, que confunde distância com segurança. E quando esses dois se encontram, a gente tem o que a psicanálise chama de uma dinâmica de perseguidor e distante. Um vai atrás e o outro recua. E os dois ficam presos num ciclo que nenhum dos dois quer, mas que nenhum dos dois sabe como sair. Entender que a ansiedade está operando dentro do seu relacionamento não significa que você está condenado a viver assim. Significa que você está começando a ver o que antes estava invisível. O primeiro passo é separar o que é do relacionamento e o que é da sua ansiedade. Quando você está com o coração acelerado porque aconteceu algo concreto ou porque o seu sistema de alarme disparou sem ter um motivo real. Isso exige honestidade e exige uma capacidade de observar a si mesmo que não se constrói do dia para a noite. A psicoterapia, especialmente os processos psicanalíticos, oferece um espaço para que isso aconteça, para entender de onde vem esse estado de alerta constante e o que ele está tentando, na verdade, proteger. E o que seria possível quando ele não precisa mais gritar tão alto. Não é sobre eliminar a ansiedade, é sobre não deixar que ela fale por você dentro do seu relacionamento. Sou Gisele Carmona, psicóloga, e esse é um tema que eu vejo com muita frequência no consultório. Pessoas que se amam genuinamente, mas que a ansiedade vai colocando uma neblina em cima de tudo isso. E aí elas ficam sem conseguir enxergar o que é real. Se você se reconheceu em alguma parte desse vídeo, me conta aqui nos comentários qual dessas dinâmicas você já viveu ou ainda está vivendo. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe. Alguém que você conhece provavelmente também precisa ouvir isso hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!